Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um pouquinho de um conceito das leis biológicas de Dr. Hammer ou medicina germânica, tá? Para quem não conhece, bem rapidamente, o Dr. Hammer ele explicou, ele estudou, né, e nos trouxe as comprovações científicas do quanto que a nossa percepção, o nosso sentimento e emoção, aquilo que a gente sente diante de uma situação, um evento, pode impactar no nosso organismo, sendo a causa de algum desconforto físico ou emocional. E então eu estou lendo um livro que o autor trata justamente a respeito das leis biológicas, né? Como que o homem se comporta diante de alguns eventos. É um livro bem interessante, qualquer pessoa consegue compreender, então Memórias de Território. E aqui eu separei de um trecho em que ele explica justamente a relação da angústia com a sensação que a gente pode ter do tempo. Então, dependendo da forma como isso é individualizado, tá, gente? Cada pessoa tem o seu sentir. Então, por isso que cada um tem ali um tipo diferente de desconforto. Então, dependendo da forma como eu experimento o tempo no meu dia a dia, eu posso apresentar alguns sintomas, algumas reações no meu corpo físico ou no meu corpo emocional. E nessa parte que eu vou compartilhar com vocês, o autor traz a relação do tempo com o sentimento de angústia. Então, a angústia é uma emoção que pode ser desencadeada por vários fatores, não necessariamente nesse contexto do tempo. Mas aqui, o que a gente traz dependendo de como eu vejo o tempo, o passar das horas, no meu dia a dia, isso pode desencadear uma sensação de angústia, de preocupação excessiva, de ansiedade. Então, o que eu venho compartilhar? Então, nós temos algumas emoções principais associadas com a nossa noção de tempo. Então, algumas pessoas podem ter a sensação no dia a dia de que falta tempo. Quando a gente tem essa sensação de forma repetida, crônica, mais dias com a sensação de falta tempo, isso pode desencadear um mecanismo de sobrevivência do nosso organismo, porque o organismo sente tanto essa falta de tempo que para ele conseguir superar isso, sobreviver, ele pode solicitar um aumento da função hepática, o fígado. Por quê? O fígado, ele tem a função fisiológica de fazer uma reserva energética, então ele guarda glicose. Isso é com relação ao físico. Só que quando uma emoção, a parte psíquica do fígado, ele não consegue entender se a falta ela é física, então do substrato glicose, ou se é uma falta emocional. O fígado vai responder à falta. Não importa se é uma sensação de falta de tempo ou se uma sensação de falta biológica do alimento. Então, a falta para o fígado, seja ela psíquica, seja ela física, vai fazer com que ele responda para aquele organismo sobreviver. Então, o fígado começa a trabalhar mais, a armazenar mais glicose, porque ele entende que ele precisa superar uma fase de falta. Agora, algumas pessoas podem ter a sensação diária de ter uma necessidade de correr atrás do tempo. Então percebam que o fator aqui que é visto como conflito é o mesmo, é o tempo. Porém, como eu me relaciono com isso pode variar de pessoa para pessoa ou na mesma pessoa dependendo da fase de vida. Então, a sensação de correr atrás do tempo pode gerar
um impacto ou ativar um mecanismo de sobrevivência do nosso corpo em relação aos músculos, ao sistema locomotor, né? Articulação, ossos. Então, se de repente eu sinto que eu preciso correr muito atrás do tempo, somado a uma associação de ser incapaz de dar conta de correr atrás do tempo, a longo prazo, se isso se manter uma constante no meu dia a dia, eu posso apresentar distúrbios do sistema osteomuscular, degenerações, dores, tendinites, entre outros. Ou eu posso ter uma sensação em relação ao tempo em que eu me sinto pressionado pelo tempo. E toda vez que a gente se sente pressionado, ao mesmo tempo nós vivemos uma resistência que pode aumentar a nossa glicose. E aí, ao longo prazo, isso pode se tornar uma diabetes, uma resistência insulínica. Então, se eu me sinto pressionado, o meu corpo vai tentar sobreviver a essa sensação e criar um mecanismo compensador, aumentando a glicose. Se isso persistir, eu posso vir a me tornar um resistente insulínico e depois, posteriormente, uma diabetes. Ou o tempo pode desencadear em mim uma sensação de ser asfixiada. Não vai dar tempo, tô sufocada, e agora? E aí, isso nos indica que a minha emoção desencadeia uma resposta nos meus brônquios, no meu sistema respiratório. Então, eu posso ter falta de ar, né, uma sensação de desconforto respiratório. Então, pessoal, eu gosto muito das leis biológicas porque ajuda a ter esse entendimento do nosso corpo físico atrelado às nossas emoções, né? A questão integral do corpo-mente. Então, independente de como eu sinto, se a minha relação com o tempo se encaixa em um desses exemplos que eu dei, a chance de eu sentir angústias no meu dia a dia pode ser muito grande, pode ser aumentada. Então, todas essas sensações de que o tempo passa rápido demais pode nos desestabilizar emocionalmente e se continuar também fisicamente. Então, todos esses exemplos que eu dei, eles embutem na gente uma questão de controle. É como se o nosso corpo não tivesse controle sobre o tempo e isso pode desregular e causar disfunções no funcionamento dos nossos órgãos, na tentativa de ter esse controle, na tentativa de solucionar isso que eu estou tendo uma percepção de problema. Eu estou criando um problema em relação ao tempo no meu dia a dia. E então isso pode ser algo trágico. Então vocês imaginem no dia a dia eu ver o tempo como um vilão para mim. Então como se eu ficasse me sentindo submetida às regras do tempo. Olhem como isso pode impactar na saúde integral. Então, por quê? É como se para o meu corpo-mente, para o meu subconsciente, o tempo fosse uma ameaça. Então, eu vivo em constante sensação de ameaça. E essa ameaça é muito sutil, porque é o tempo. E aí também trago a reflexão de que a nossa percepção em relação ao tempo tem total relação com a tireoide. Então a tireoide, ela responde no nosso dia a dia aos sinais ou necessidade de urgência ou impotência. Então tudo que eu preciso fazer urgente, não, isso é urgente, eu tenho que fazer agora. O meu corpo vai me acelerar para eu dar conta daquilo. Quem vai ser o órgão acelerador? A tireoide. Tá tudo bem essa aceleração acontecer vez ou outra frente a situações pontuais. A grande questão que eu trago para você refletir é a constância, é a permanência. Se todo dia eu vivo experiências em que eu preciso me acelerar, eu estou exigindo demais da minha tireoide. E vai chegar um momento que ela vai entender que o modo normal ou fisiológico dela trabalhar é acelerada
e ela vai manter esse padrão sem desligar mais. E é quando podem surgir as disfunções hormonais da tireoide. Bom, então, na verdade, a gente entende que tudo isso que eu trouxe são percepções que não correspondem a uma realidade objetiva do tempo, mas sim ao modo como eu me coloco diante do tempo. É uma construção mental que eu crio, que eu estabeleço entre a minha pessoa e o tempo, entre você e o tempo. Essa perturbação, ela resulta de um valor afetivo que você depositou nessa relação. Não é o tempo que está indo mais ou menos, é o que você colocou, o que você sente. Então, todas essas formas de relação com o nosso mundo externo, espaço temporal, social, individual, vão se elaborar a partir do nosso substrato afetivo, determinado pelas nossas características individuais, pela nossa história. Então, cada um tem a sua história de vida, por isso que cada um responde de uma maneira em relação ao tempo, de acordo com as nossas experiências pessoais, sociais e tudo que passou no nosso passado. Então, cada um vai ter um despertar em relação ao tempo, que é o tema aqui de hoje, e isso é muito pessoal. Bom, Carol, e aí, o que eu faço? Bom, aqui entra a consciência que você acabou de ter assistindo esse vídeo. Entender o impacto do como você vê o tempo no seu dia a dia pode causar no seu corpo físico e no seu corpo emocional. A partir disso, ficam aqui algumas sugestões. Primeira coisa, organizar a sua rotina. O que é urgente você fazer hoje? Então, dê prioridade. Primeira coisa, quais são suas prioridades? O que é urgente dentro das suas prioridades? O que você realmente tem que fazer hoje? O que você pode fazer amanhã? A médio, curto, médio, longo prazo. Organize-se. Dê um tempo na sua agenda para você. Dê um tempo na sua agenda para você meditar, orar, fazer uma leitura espiritualizada que não seja relacionada só com o trabalho. Dê um tempo para você se conectar com a sua família, com a sua casa, com aquilo que realmente importa. Coloque um tempo na sua rotina para os seus exercícios físicos, para fazer coisas que você se sente bem, prazer. Ponha limites na sua rotina. De tal a tal hora eu trabalho, de tal a tal hora eu descanso, de tal a tal hora eu faço isso que eu gosto, de tal a tal hora eu fico com a minha família. Desconecte um pouquinho das redes sociais. Dê um tempinho offline para você ficar online para você. Então, organização, respirar fundo. O que está realmente ao meu alcance para resolver agora? E o que eu posso delegar? O que eu posso delegar por inteiro, confiando que o outro vai ser competente para realizar, sem que eu precise ficar no controle? Por que eu tô com a sensação de que o tempo passa rápido demais? Será que eu realmente estou focada naquilo que eu me propus a fazer, que eu priorizei? Ou será que a hora que eu vou fazer aquilo que é prioridade, eu fujo fazendo um monte de outra coisa? Respondendo aquela mensagem que chegou, verificando o e-mail, enfim. São reflexões que podem te auxiliar a melhorar, a transformar o seu dia a dia, caso você tenha essa noção de tempo sem tempo, né? E algumas sugestões que você pode trazer para você para melhorar a sua percepção em relação ao tempo, porque se a sua relação com o tempo se encaixou em um dos exemplos que eu dei, matematicamente isso vai começar a se tornar crônico, porque são mais dias com essa sensação e isso pode vir um dia a se tornar uma alteração, uma disfunção. Então a prevenção está aqui no hoje, nos seus hábitos de hoje, no seu estilo de vida,
na sua percepção com relação ao tempo. Se você achou que isso era coisa superficial, coisa de pouca importância, eu desejo que esse vídeo faça você refletir um pouco, ter um insight dessa relação das nossas emoções, da psique com o nosso corpo físico, com o nosso corpo emocional. Então eu agradeço que você assistiu, o vídeo ficou longo, mas eu procurei aqui compartilhar um conteúdo que para mim me proporciona muita qualidade de vida. Gratidão! Se você gostou, curte, comenta, compartilha.